As suas orquídeas não estão florindo e você não sabe o motivo? Já tentou um pouquinho de tudo e até agora nada de flores? Então nos acompanhe nesse vídeo. Nele nós vamos abordar os principais aspectos da floração de uma orquídea, o porquê ela flore bem e o porquê ela não flore. Venham conosco! Existe um conjuntinho de perguntas que eu costumo chamar de top 10. É um conjunto de 10 perguntas que são as 10 perguntas mais executadas em exposições e visitas ao orquidário, no dia a dia quando a gente encontra amigos ou visita associações orquidófilas. A primeira delas, e com toda certeza a que é mais executada no dia a dia, é quantas vezes eu devo regar a minha orquídea por semana. E nós já produzimos um vídeo para isso. Então na descrição desse vídeo aqui nós vamos colocar o link de forma que possa servir de referência para você se você permanece com dúvida. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre sua floração. Floração, sem dúvida alguma, é o objetivo de todo cultivador. Afinal de contas, a maioria das plantas que nós cultivamos com aquela ansiedade, aquele objetivo de ver a sua floração. Sim, nós cultivamos orquídeas, cultivamos plantas, não flores. As flores são resultado do processo de cultivo. As flores, na verdade, elas são um esforço de reprodução das orquídeas. E existem motivos para ela florir anualmente e existem motivos para ela suspender a sua floração. Não são poucos, por incrível que pareça, não são poucos. A primeira coisa que precisa se ter em mente quando se fala de flores é que as plantas em geral, não só as orquídeas, as plantas que produzem flores, elas emitem flores com o objetivo de reprodução, ou seja, é um esforço reprodutivo. Ela emite as flores porque, em geral, em suas flores existe o órgão sexual masculino e feminino, ou seja, o portador do pólen e a cavidade estigmática, para onde o pólen é conduzido para então haver a fecundação da flor e a produção de frutos, aconteça. Então este é o principal objetivo da emissão de flores nas plantas, ok? Então a sua planta só vai emitir flores em algumas condições específicas. A primeira delas a gente acaba de apresentar. Ela tem que ter atingido a maturidade sexual, ou seja, ela tem que estar pronta o suficiente para conseguir sustentar frutos e emissão de sementes. Então, se uma orquídea, se uma planta, ela ainda é uma planta jovem, na orquidofilia nós chamamos de muda ou seedling, tá? Ela certamente não emitirá a floração ainda, por ela não estar apta sexualmente, por ela não estar madura sexualmente para emitir essa floração. E essa maturidade, ela chega para cada gênero, para cada grupo de orquídeas, né, como as catleias, os dendróbios, os phalaenopsis, em um momento diferente. Catleias, em geral, atingem a sua maturidade sexual aos 5, 7 anos de idade. Os phalaenopsis são um pouco mais rápidos, às vezes aos 2 anos e meio de idade ele já começa a florir. E aí você tem cada gênero atingindo essa maturidade em um momento específico da sua vida. É exatamente como acontece no reino animal. Os seres humanos, né, os homens, atingem a maturidade sexual com uma idade, os gatos com outra, os cachorros com outra e assim sucessivamente. Então, na orquidofilia, no universo das orquídeas, cada gênero vai atingir a maturidade sexual com uma velocidade diferente. Então, se você está acostumado, por exemplo, a cultivar phalaenopsis, é natural que você ache, que você acredite ao cultivar uma catleia, a partir de muda, né, desde pequenininha, que ela está demorando muito a florir. E na verdade ela não está demorando, ela só ainda não chegou ao tempo natural dela. Então é preciso conhecer as necessidades de cada gênero, né, o desenvolvimento de cada gênero, para você passar pela primeira questão: se sua planta já atingiu a maturidade sexual. Se por outro lado você já cultiva uma orquídea adulta, ou seja, ela já está apta a florir, você já ganhou ela florida, ou ela já floriu alguma vez, mas ela já atingiu a maturidade sexual. A partir dali, sua respectiva época de floração, ela deve emitir flores. Se isso não está acontecendo, você ganhou essa planta florida, levou essa planta para casa e depois de 1 ou 2 anos essa planta não voltou a florir, desconfie por quê? Essa planta ela pode ser uma planta de cultivo em clima, em condições ambientais diferentes da sua. Existem plantas de clima frio que vão vegetar muito bem em áreas de baixada litorânea, de baixa altitude,
mas não vão produzir flores, porque ela precisa de um conjunto de características ambientais para induzir a sua floração. Então, queda de temperatura, estresse hídrico, quer dizer, períodos em que não chove ou a planta não é molhada, pressão atmosférica, enfim, existe uma série de fatores que vão influenciar. Então, o primeiro motivo é se a sua planta ainda não atingiu a maturidade sexual. Segundo motivo para sua planta não florir, essa planta não ser do seu clima, ela não se identificar com as condições climáticas do seu cultivo, do seu local. Às vezes é possível manipular isso, é possível você modificar a luminosidade, modificar a temperatura do ambiente em que a planta fica, para você conseguir a floração de plantas que originalmente não floririam na sua região. Mas são técnicas mais avançadas e eventualmente até inviáveis financeiramente para você fazer. Então uma dica boa é, ao adquirir plantas, procurem plantas que se adaptem ao cultivo, às condições ambientais do teu local de cultivo. Terceira condição importante, tá? É quando a planta começa a sofrer muita modificação. Modificação de ambiente de cultivo. Então vamos lá novamente àquela situação, aquele cenário em que você adquiriu ou ganhou uma planta florida. Mesmo que essa planta se adapte às condições de cultivo da sua região, é natural que no ano seguinte ou na época de floração seguinte ela não venha a florir. Por quê? Ela trocou de casa. Assim como nós, seres humanos, eu costumo brincar que quando nós nos mudamos de casa, de apartamento, enfim, de moradia, de local de moradia, em geral a gente não sai falando com todos os nossos vizinhos. Então você passa por um período de adaptação, vizinhos novos, você vai se restabelecer, emitir raízes, conhecer a comunidade, a sua rua, o seu bairro, para então se sentir à vontade e emitir a sua floração, Com as orquídeas acontece a mesma coisa. Então se você troca de ambiente de cultivo, e às vezes essa troca não precisa ser muito radical, não precisa sair do nosso orquidário, de um orquidário comercial para ir para sua casa, às vezes a troca é pequena, é dentro do teu ambiente de cultivo, dentro do teu quintal, dentro da sua estufa, embaixo da sua árvore, a planta sente essa troca. Então, quanto menos você movimentar, quanto menos você mexer na sua planta nesse sentido, melhor. Em geral, mais adaptada e mais forte ela vai ficar. Essa é a primeira troca, a troca de ambiente de cultivo. A segunda troca, que é uma troca mais comum, mais habitual, é a troca de vaso, é a mudança do estilo de cultivo, é o replantio, é tirar mudas. Gente, a maioria das plantas não gosta, a maioria das orquídeas não gosta de ser mexida. Ela não gosta de ser futucada, dividida, trocada de vaso. E a gente escuta relatos, às vezes, dos nossos clientes, dos nossos amigos, de trocarem uma planta de vaso a cada 6 meses, a cada 3 meses, a cada 4 meses. Faz uma troca, faz uma experiência, acha que não deu certo, às vezes nem deu tempo da planta se adaptar, já vai lá e já troca de novo, e já muda de novo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é um fator determinante na floração das orquídeas. O que acontece? Uma orquídea, quando você troca ela de vaso, você troca o substrato, ela em geral sofre uma agressão no sistema radicular dela muito grande. E o sistema radicular dela ela serve para fixação e serve também para absorção de nutrientes. Ah, existe a conversa do adubo foliar? Sim, existe. Assim como nós também absorvemos nutrientes pela nossa pele. Tá aí os adesivos de diversas vitaminas, nicotina, etc. Então nós absorvemos nutrientes pela pele, a planta também absorve nutrientes pela folha, mas é em taxas muito pequenas. O principal sistema de absorção de nutrientes das orquídeas e das plantas em geral é a sua raiz. Ok? Assim como o principal sistema de absorção de nutrientes do ser humano é justamente o trato digestivo, através da boca, mastigação, enfim, todo o sistema digestivo do ser humano, ok? Então, evite trocar muito a sua planta. O que a gente recomenda aí, o que a gente acha salutar, movimentar, mexer numa planta ou replantar uma orquídea, é a cada 2 anos e meio, 3 anos, que é quando o substrato em que ela está plantado começa a acidificar, começa a ficar podre, começa a não mais fornecer os nutrientes nem o ambiente necessário para a absorção, para a fixação das raízes, ok? Um outro fator também muito importante e às vezes negligenciado é a luminosidade. Então cada planta se adapta a um nível de luminosidade específico. Há plantas que gostem de uma sombra um pouco mais densa, como por exemplo a sombra do Phalaenopsis, que é a sombra parecida com a sombra de uma mangueira, só para vocês terem uma referência.
tá? Há plantas que se adaptam mais à claridade, um pouco mais à claridade, como por exemplo as catleias e os oncídios. Gostam de uma luminosidade mais próxima aos cítricos, por exemplo. Então uma laranjeira, um limoeiro, aquela sombra que é produzida pelo pé de jabuticaba, por exemplo. Então já é uma sombra um pouquinho mais aberta. Então eles curtem mais essa floração. O que é que acontece? Se a sua planta estiver recebendo menos luminosidade do que ela deve receber, ela vai ficar verdinha, vai crescer bonita, mas ela não vai florir. Sabe aquela história de sombra e água fresca? Vou trabalhar para quê? Então é essa a ideia. Então se sua planta não está florindo, se você já passou por aquelas 3 primeiras questões, você começa a desconfiar da luminosidade. Se você tem que expor essa planta um pouquinho mais à luz do que originalmente ela está, ou do que ela se encontra atualmente. Notem aqui na estufa atrás de mim que você tem diversos índices de sombreamento dentro da estufa, cada uma por uma espécie, por um gênero, um gosto específico das plantas que estão sendo cultivadas. Tá vendo aqui, ó, um pouco mais perto de mim, um pouco mais escuro, tá? E lá atrás, bem mais claro. Tem um pedacinho da tela aqui em cima, ó, que está mostrando para vocês uma tela preta, uma tela escurecida, onde eu sombrei um pouquinho mais as plantas, e lá atrás as telas de aluminete, né, que provocam aí um melhor espalhamento, mas isso é um assunto para outro vídeo, coberturas de orquidários, ok? O que você precisa ter em mente é que se sua orquídea não está florindo, um dos elementos que podem estar contribuindo é a luminosidade, a baixa luminosidade. Então vai aos poucos, vai devagarinho, não tira a sua planta e não joga ela num ambiente muito claro, senão pode provocar queimadura. Você vai expondo ela a um pouquinho mais de luminosidade. Rodrigo, mas aí eu não vou estar mudando o meu ambiente de cultivo, eu não vou cair naquela questão anterior de estar trocando a minha planta, não, porque você não vai trocar ela abruptamente, você vem provocando uma adaptação, um processo de adaptação, expondo ela cada vez mais, um pouquinho mais à luminosidade. O motivo para sua planta não estar florindo, que surpreende muitas pessoas, é excesso de rega. Às vezes você está pecando no excesso da rega. É fácil você encontrar no mercado as pessoas ensinando: a orquídea gosta de pouca água, orquídea você erra mais por molhar muito do que por molhar pouco. A maioria dessas afirmativas são verdadeiras. Tirando o detalhe que a gente aborda naquele vídeo sobre rega que eu falei, que a orquídea não gosta de pouca rega, de pouca água. A orquídea gosta de muita água. Quando você for molhar, você pode molhar abundantemente, mas você não pode molhar constantemente, você não pode estar molhando sempre, senão você corre o primeiro risco, que é a podridão, né, o apodrecimento, o favorecimento de fungos e bactérias, e o segundo risco, quando você não chega num excesso de rega que provoque o aparecimento de fungos e bactérias, mas ainda assim está acima do que essa planta gostaria de receber, deveria receber, você corre o risco de estar prejudicando a floração. Porque existem espécies que precisam do estresse hídrico, ou seja, ela precisa passar por um período de seca, um período de menor índice pluviométrico, né, de menos acesso à água, para então ter a sua floração induzida. Então observe se você não está molhando muito a sua orquídea, observe se você não está molhando a sua orquídea nos períodos incorretos, né, no momento errado, porque isso pode sim influenciar a floração da sua orquídea. E o último motivo, talvez o mais óbvio, mais aceito, mais facilmente aceito pelas pessoas, é a falta de nutrientes. A orquídea ela só vai florir se ela estiver devidamente equilibrada. Ou seja, se ela tiver tudo o que precisa para manter a saúde, né, para manter o seu aspecto saudável e para florir bem. Lembra daquela máxima de mamãe, vovó, bisa, que ela falava: criança bem nutrida é criança saudável, é criança que não adoece? Então a orquídea é a mesma coisa, serve para referência para as duas questões. Primeiro, doença, em geral, a orquídea, a planta bem nutrida, ela está menos suscetível ao ataque de pragas e doenças. E segundo, ela tem todos os nutrientes que precisa para florir bem, mas sem exageros, ok? Nós temos outros vídeos, outros materiais que tratam especificamente só sobre adubação. O que eu recomendo nesse momento é a escolha de um bom adubo, em geral solúvel em água ou um adubo orgânico que você deposita sobre o vaso ou nos porta-adubos, né? Eu vou colocar algumas imagens para vocês dos adubos que nós usamos no nosso orquidário e dos porta-adubos para vocês terem uma noção de como funciona e de forma regular. O adubo que nós usamos aqui é o Plant Prod. Esse adubo nós usamos e comercializamos na nossa loja virtual, nas nossas lojas físicas e em exposições em que participamos. É o Plant Prod 20-20-20. Esses 3 números correspondem a nitrogênio,
fósforo e potássio, ok? Então você observa que os 3 números estão iguais, é o que o pessoal chama no mercado de adubo de manutenção. Existem outros adubos, que é adubo de crescimento, adubo de floração, mas esses eu não uso e eu vou abordar o motivo pelo qual eu não uso em outros vídeos com vocês, ok? Então nós usamos o Plant Prod 20-20-20 a cada 15 dias. Isso é muito importante. A regularidade é muito importante para que a sua planta saiba quando ela terá o nutriente disponível para ela e consiga então se programar a emissão de raiz, a emissão de um novo bulbo, o amadurecimento desse bulbo e então chegar à floração. Tá ok? Então nós usamos o Plant Prod 20-20-20 e usamos o Bokashi Colosso, que é o bokashi de fabricação própria nossa aqui. É um adubo orgânico, tá? Farelado, em que nós colocamos nos porta-adubos, que são muito jeitosinhos, muito bonitinhos, na cor verde, ficam plugadinhos nos vasos e facilitam muito. Mas o adubo orgânico a gente usa a cada 3 meses. E para facilitar o controle dessa operação, né, quando eu coloquei o adubo orgânico ou deixei de botar, a gente costuma dar uma dica que é aplicar o adubo orgânico no início de cada estação do ano. Então vai começar a primavera, verão, outono, inverno, são os momentos em que você coloca o adubo orgânico, você troca o adubo orgânico dentro do porta-adubo, ok? Então, meus amigos, basicamente era isso que eu queria falar em termos de floração para vocês, o que dificulta ou favorece a floração. Então, só recapitulando, nós temos lá a questão da idade da planta, a questão associada ao clima em que essa planta se adapta, né? Então muito importante ao adquirir plantas, saber se ela se adapta ao seu clima de cultivo, senão você vai passar anos sofrendo, tentando boas florações, e ou não vai conseguir a floração, ou não vai conseguir uma floração tão abundante como devia. Processos de mudanças, ficar trocando muito a planta de lugar, ou mexendo muito na planta, reinvasando, trocando, tirando muda, isso impacta. Luminosidade a que a planta está exposta, se ela tiver menos luz do que necessita, ela vai acabar não florindo. Excesso de rega, então bastante cuidado com o excesso de rega, uma boa adubação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, nós estamos à disposição de vocês. O nosso site é www.orquidarioimperial.com. Quem gostou, assina o canal para não perder os próximos vídeos, compartilhe, divulgue para os seus amigos e seus parentes, seus clientes. E nos acessem pelo WhatsApp, nos acessem pelo e-mail, pelo chat do nosso site. Nós estaremos sempre à disposição de vocês. Então, um ótimo dia, uma excelente semana para todos vocês. Tchau, tchau.